Olá, vamos resolver o exercício 5, né? Vamos começar. Calcule a energia potencial de interação entre dois dipolos, P1 e P2, sendo R o vetor de posição P2 em relação a P1, com R muito maior que a dimensão dos dipolos. Então ele quer a energia potencial entre eles. Vamos lá então, vamos primeiro desenhar o problema, né? Sempre é bom. Vamos colocar um eixo de coordenadas aqui. Aqui é Z, Y, X. Aqui a gente vai colocar um dipolo aqui no centro para facilitar, apontando para cima, ok? Esse aqui é o dipolo 1. Deixa eu ver se é o dipolo 1. É o de posição P2 em relação a P1. Exatamente. E eu vou colocar o P2 aqui, alguma posição aleatória, apontando para uma direção aleatória, ok? Só o P1 eu fixei para não me ajudar, ok? Eu sempre vou, não importa a posição de P1, eu sempre vou poder colocar um eixo de coordenada com Z apontando para a direção de P1, né? Isso vai me ajudar nesse problema, ok? Então, beleza. Ele quer energia potencial associada a esse problema. Como? O que é um dipolo? Um dipolo são duas cargas muito próximas entre si, certo? Uma carga positiva e uma carga negativa, e o vetor D, uma vez que o dipolo elétrico é um vetor que pode ser escrito como a carga de cada um, a carga de uma das esferinhas, certo? O módulo dela, vezes o vetor D. Escalar com o vetor, não, vezes vetor D, exatamente. E esse vetor D é muito pequeno, ok? Isso é um dipolozinho. Então ele quer energia potencial associada. Como ele é muito pequeno e ele está muito afastado de P1, certo? Na hora que eu dou um zoom aqui nesse cara, certo? Eu vou dar um zoom, um super zoom, e eu vou ver isso aqui, né? E eu posso aproximar que o campo elétrico nesse dipolo é uniforme, ok? Porque ele é muito pequeno em relação ao sistema. Então eu posso aproximar o campo elétrico atravessando ele como uniforme, constante, mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção. Tá, mas o que isso me ajuda? A gente sabe que como essas carguinhas estão associadas a um campo elétrico, certo? Aqui é o mais, aqui é o menos e aqui é a distância D. O campo elétrico atravessando ele vai gerar uma força, certo? Se eu fosse fazer que o campo elétrico está subindo, né? Se o campo elétrico estiver subindo, essa força vai estar para cima nesse cara e para baixo nesse cara, né? Certo? Força elétrica para cima e para baixo. E isso vai gerar torque, ok? Ele vai começar a girar. Isso vai gerar torque. E como são forças de dipolos, forças de binário, quero dizer, né? Força de binário, ou seja, são forças iguais em sentidos opostos. Uma força de binário, tanto faz aonde eu calcule o torque, vai ser sempre o mesmo, certo? Então vou pegar um lugar bom para mim, vou pegar aqui nessa pontinha aqui, ó. Calcular o torque em relação a esse eixo aqui de rotação. Logo, o torque vai ser o quê? A somatória dos raios de alavanca vetorial com as forças em relação a esse ponto aqui. Essa força aqui não me importa calcular o torque, porque ele está exatamente em cima do eixo de rotação que eu escolhi. Só preciso me preocupar com essa aqui em cima. Então, o raio de alavanca é D vetorial a força, né? Legal. Onde a força nada mais é. Onde a força nada mais é que o campo elétrico vezes a carga. Ok? Passando essa carga para cá, eu obtenho isso aqui, ó.
carga vetorial com campo elétrico. Onde isso aqui, esse termo aqui inteiro, é o nosso vetor de polo elétrico, certo? Então eu vou poder substituir todo esse cara ali como P2 vetorial com campo elétrico. Tá, o que você me ajuda com energia? Vai me ajudar agora. O que é energia? Potencial. Ela tem que ser exatamente igual ao menos menos o trabalho, né? De uma força conservativa. É a força elétrica conservativa. Isso tem que ser exatamente igual a menos o trabalho é escrito como F vetor escalar com DL, né? Ou como a gente está lidando com torque, né? É menos torque vetorial com dθ. Não é vetorial, né, cara? É escalar. Escalar com dθ, ok? Então, vou substituir esse carinha aqui. Menos escalar com E vetorial com dθ. Ok? Esse cara aqui vai dar... vai dar... vou pensar em módulo, tá? Menos P2 vezes E vezes cosseno θ, certo? Porque é ponto escalar, é módulo vezes o cosseno de θ, vezes dθ. Esses dois são constantes, vai para cair fora para integral. E integral de cosseno de θ é seno de θ. Peraí, aqui é escalar, né? Aqui é seno, então. Exatamente. Aqui é seno, porque aqui ele é escalar, né? Confundi as bolas. Tá, aqui é seno. Desculpa aí. Se aqui é seno, a integral de seno é menos cosseno, né? Vai ficar mais cosseno θ. Ok? Isso aqui é exatamente igual a P2 escalar com campo elétrico. Então, eu basicamente só preciso realizar essa operação aqui, ó. P2 é dado no exercício, né? Falta só descobrir o campo elétrico que ele está submetido. Qual que é o campo elétrico que esse dipolo está submetido? É o campo elétrico que esse dipolo produz neste ponto, ok? Então a gente vai calcular o campo elétrico de um dipolo elétrico agora. Então vamos colocar nossos eixos de coordenadas novamente. Eu vou dar um super zoom naquele cara ali no meio. Ok? Vou dar um super zoom. Quando eu dou um super zoom, eu vou ter um menos Q aqui. Um Q aqui. Separado por uma distância D. Esse aqui é o vetor de polo elétrico 1, né? Que é o cara que está na origem. E eu quero calcular o campo elétrico num ponto aleatório aqui. x0, y0, z0. Ok? Nesse ponto aqui. O campo elétrico neste ponto... O campo elétrico neste ponto é o campo elétrico produzido pela carga positiva mais o campo elétrico produzido pela carga negativa. O campo elétrico produzido pela carga positiva é o quê? O campo elétrico produzido pela carga positiva é o quê? É K Q na direção de R do versor R+, ok? Ou seja, esse versor aqui dividido pelo módulo de R+ ao quadrado. Ok. Ou, né? Multiplicando em cima e embaixo pelo módulo de R+, a gente obtém que a K, que é R+ vetor, dividido pelo módulo
de R mais ao cubo, né? Certo? Certo. E o E menos, então, vai ser o quê? Vai ser menos KQ, porque é a negativa carga, no versor R menos, vetor R menos dividido por R menos ao cubo. O módulo de R menos ao cubo, ok? Então tem que somar esses dois. Mas primeiro vamos brincar com esse cara aqui, certo? Vamos primeiro escrever o que é o R mais. Vamos escrever uns vetorzinhos aqui, ó. R mais é esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui eu vou chamar de D sobre 2, D sobre 2, ok? Esse vetor aqui, D sobre 2, na direção K, certo? E se eu somar esse vetor com esse vetor, eu vou obter um vetor que aponta para cá, do centro até ao nosso outro dipolo. E eu vou chamar esse vetor de R. Então a gente sabe que R tem que ser a soma de R mais D. Peraí. Mais D sobre 2 na direção K. Daqui a gente tira que R mais é R vetor menos D sobre 2 na direção K. Legal. E R vetor, que é X na direção Y, mais Y na direção J, mais Z na direção K. Logo, o módulo de R mais vetor vai ser o quê? A raiz de x quadrado mais y quadrado mais z menos d sobre 2 ao quadrado. Brincando aqui, a gente vai obter que é x quadrado mais y quadrado. Aqui eu vou abrir como uma expansão binomial, né? De Taylor. A gente sabe que a expansão binomial de Taylor, quando a gente tem um cara que é assim, 1 menos x elevado a k, vou colocar mais aqui, eu posso aproximar. Se x for muito menor que 1, eu posso aproximar esse cara aqui para o quê? Para 1 mais kx, certo? 1 mais kx. Então eu vou tirar z em evidência aqui, vai ficar um z quadrado aqui. Aqui vai ficar 1. E aqui vai aparecer um z. Ok? D sobre 2z, como z é muito maior que d, né? As dimensões de z é muito maior que as dimensões do dipolo. Então isso aqui é muito menor que 1. Então eu realmente posso fazer uma expansão binomial. Então esse cara aqui vai ficar o quê? Z quadrado vezes 1, né? Menos o x, que é, nesse caso aqui, é menos d sobre 2z, vezes o expoente aqui, 2. Então vai cortar esse 2. 2 sobre 2 dá 1. Então deu esse cara aqui. Bacana, né? Juntando aqui, eu vou ter que é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos zd, né? E o que é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado? Horas. É o módulo do r, né? Porque o módulo do r é a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, tudo isso aqui é r ao quadrado. Ok? Então, vai ficar raiz de r quadrado menos ed. Bacana, né? E eu vou de volta fazer uma expansão binomial aqui. Ou ainda não? Não, ainda não. Antes,
que é o vetor R-? O R-, módulo de R- é o quê? O que é o R- antes, né? R- é o R vetor mais D sobre 2 na direção K, certo? Por quê? Por que mais? Porque aqui, ó, eu tenho que fazer... o R- é o quê? É esse, certo? O R vetor eu posso escrever como o quê? Menos D sobre 2 na direção K, mais R-, né? Logo, R- é a soma desses dois. Beleza. Então, o módulo de R- é raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Opa, não é z quadrado aqui. Mais z mais d sobre 2 na direção K. Isso aqui, expandindo como uma série binomial de Taylor, né? A gente vai obter que isso aqui é aproximadamente r quadrado mais zd. Legal, né? Então, a gente pode substituir aqui. Então, peraí que eu vou substituir e já volto. Olá, substituir aqui então, ó. O E total é o E mais o E menos. Ou seja, eu coloquei o K aqui em evidência. Daí ficou o vetor aqui R mais em cima, que era R menos D sobre 2K. E o módulo, que era R menos ZD, né? R menos ZD raiz. Eu coloquei como elevado a meio. Só que eu tinha que levar o cubo também, né? Então ficou elevado a 3 meios. Menos o E menos, que era só substituir também. Deixa eu ver se eu fiz certo. Certinho, certinho. Então tá. E agora? Agora eu vou fazer mais uma expansão binomial aqui e mais uma aqui. Como? Eu sei que tudo isso aqui é R menos ED elevado a 3 meios. Coloco o R em... Não era R quadrado, cara? R quadrado, tá. Ainda bem que eu percebi isso. Coloco o R quadrado em evidência. R quadrado em evidência. R quadrado em evidência. Vai ficar 1 menos ED elevado a tudo aqui a 3 meios. Esse R quadrado vai ser para fora como R quadrado vezes 3 meios, né? Da R ao cubo. R ao cubo vezes 1 menos ED. Pá, aqui também era elevado a R ao quadrado. Eu coloquei em evidência. Elevado a R quadrado. A gente sabe que D é muito pequeno. E que R está na faixa de Z, né? No mesmo, aproximadamente... Podem ser na mesma ordem de grandeza, podemos dizer, né? Então esse cara aqui realmente é muito menor que 1 e posso fazer a expansão binomial. O que vai ficar R ao cubo vezes 1 menos o termo, né? Esse termo aqui, que é ZD R ao quadrado, vezes o expoente, que é 3 meios. Ok? Então eu vou poder substituir aqui. Substituir aqui. Aqui. Pera aí. Voltei. Onde que a gente parou? Não lembro. Tá, a gente expandiu aqui, né? Agora a gente vai... Acho que foi que a gente parou. Fazer a distributiva. R ao cubo. Menos R ao... 3 meios. R... Z... D, né? E se eu fazer a mesma coisa para esse termo aqui, vai ficar exatamente igual, só que aqui vai ser mais, ok? Então eu vou substituir aqui para não perder muito tempo e já volto. Beleza, substituir, né? Agora eu vou fazer um MC aqui, né? Como eles são o
o produto, esse cara é positivo, esse aqui é negativo. Isso aqui é um produto notável, né? Que é vai dar o quadrado do primeiro, que é o quadrado do primeiro é r sexta, menos o quadrado do segundo, que é 9 quartos r quadrado z quadrado d quadrado. Todo esse termo aqui eu passo multiplicando aqui, né? R menos d sobre 2 vezes aquele termo gigante aqui. Menos aquele cara ali. Vezes todo aquele cara ali embaixo. Esse aqui, né? Devia ter feito a parte aqui no vídeo também. Vai ficar muito longo esse vídeo, né, gente? Tudo bem. Qualquer coisa eu separo em duas partes. Agora a gente faz a distributiva, né? Mas a gente percebe que se a gente fazer r vetor r ao cubo, vai dar aqui positivo e aqui vai dar menos, vai dar negativo. Então, peraí que eu vou fazer a distributiva e já volto, para não perder muito tempo. Fiz a distributiva aqui, né, para não perder muito tempo, das partes de cima. E agora esse termo aqui embaixo. Se eu botar... Putz, eu não devia ter feito essa distributiva, né? Tudo bem. Se eu botar r ao quadrado em evidência nesse cara aqui de baixo, né? Esse cara de baixo vai ficar um r quadrado, r a quarta, menos 3 quartos, z quadrado, d quadrado, ok? Se... Tá certo isso, né? R a quarta, exatamente, né? Ok. E como o d quadrado é muito pequenininho, antes eu vou colocar esse, eu vou colocar todo r a quarta em evidência aqui, tá? Aqui vai ficar um r a sexta, aqui vai ficar aqui vai ficar 1 sobre r a sexta, ok? Sobre r a sexta, sobre r a quarta. E como d é muito menor que r e z tá na mesma ordem de r, né? Todo esse cara aqui tende a zero. Então vou substituir todo esse cara por zero. Aqui embaixo vai ficar um r a sexta. E agora vou cortar aqui, não precisa estar aqui. Ó, esse cara tem o oposto desse. Esse cara aqui é o oposto desse, certo? Só sobrou esse termo aqui, soma com esse aqui, vai sumir o 2 de baixo. 3kz d vetor r esse aqui vai somar com esse aqui, vai ficar menos d sobre r ao cubo na direção k, dividido por r a sexta. Certo? Deu isso aqui. Isso aqui está correto? Aparentemente sim. R a sexta. Aparentemente sim. Agora eu substituo aqui, né? Então só basta multiplicar por kq, né? Multiplicando por kq, colocando d em evidência, né? Esse d vai sumir, esse d vai sumir. Aqui vai aparecer um d. E k vezes o q vezes o d é o módulo do momento de polo elétrico 1, né? Certo? Então, substituindo aqui, eu vou obter
Esse K aqui é o que, cara, que tá aqui no meio? 3 R R vetor Z D é um R também? É um R, né? Aqui é um R. 3, 4. Esse cara aqui é um R, né? Tá. Então vai ficar 3 R Z na direção R menos R ao cubo na direção K dividido por R a sexta vezes K o módulo do dipolo elétrico 1. Então tá bom, pera aí que eu vou fazer umas substituições e já volto aqui só para não perder muito tempo do vídeo. Beleza. Aqui eu escrevo esse cara como o módulo de R versus o versor R, né? Coloco R ao cubo em evidência, certo? Aqui vai sobrar um R ao cubo, aqui vai ficar R quadrado vezes o R versor. Corta R ao cubo com R quadrado, vai sobrar só um R embaixo. E esse R ao cubo eu boto em... como eu botei R ao cubo aqui, sobrou um R ao cubo aqui, certo? Que cortou com esse R ao cubo e ficou essa expressão. Ficando no final essa expressãozinha aqui, que é o campo elétrico, ok? Só que eu percebo que Z sobre R é o que? Lá no meu desenho. O que é Z sobre R? Z sobre R... Lembrando que o R é o vetor que aponta do centro até o outro dipolo, né? O R. E Z é a altura que esse dipolo está no eixo Z. Então aqui tem um ângulo, ok? Eu vou chamar esse ângulo de θ, de φ. Logo, Z sobre R é a mesma coisa de cosseno de φ. Certo? Lá em coordenadas esféricas, né? Se vocês lembram de coordenadas esféricas e tal. Z sobre R, ok? Então eu posso substituir aquele termo inteiro ali por cosseno de φ, ficando com a seguinte expressão. K módulo de P1 dividido por R ao cubo vezes 3 cosseno φ na direção R menos o versor K. O que é o versor K? O versor K é o cara que aponta na direção Z. E perceba que quem mais aponta na direção Z? O versor P1, né? Também aponta na direção Z. Então eu posso substituir K. O K é a mesma coisa do versor P1. Percebam isso, né? Então vou fazer essa troca ali na minha expressão. Fazer essa troca. Então menos P1 versor. Fazendo a distributiva. Para ficar bonitinho. Vai ficar K sobre R ao cubo. K vezes 3 cosseno φ R versor dividido por R ao cubo módulo de P1 menos K sobre R ao cubo. O que é o módulo de P1 vezes o versor P1? É o próprio vetor P1, né? Ok? Então esse aqui é o campo elétrico em qualquer região do espaço, aproximadamente, né? É tudo isso aqui. Lembrando que eu posso fazer que a energia, a gente viu lá que pode ser escrito como o momento 2, o dipolo elétrico 2, escalar com o campo elétrico.
que é esse cara inteiro aqui. Antes, só para deixar mais bonitinho, eu vou dar uma melhorada nessa equação. Vou chamar k de 1 sobre 4π epsilon, que exatamente é isso. E perceba aqui que eu tenho vou colocar o 3 aqui na frente já. Perceba aqui que eu tenho versor R vezes o módulo de P1 vezes cosseno de φ. O que é isso? Isso aqui é exatamente um produto interno, um produto escalar. Porque é o módulo vezes o módulo, que é 1, vezes o cosseno entre eles. Perceba que o cosseno entre eles é exatamente esse ângulo. Ó. Aqui é o ângulo, né? O versor R aponta para cima. Não, o versor φ1 aponta para cima, o π1, e o raio aponta para cá. O ângulo entre eles é φ. Então isso aqui eu posso exatamente escrever como R versor escalar com P1 vetor. Ok? Então eu vou substituir tudo isso aí por isso que eu escrevi. Que é R versor escalar com P1 certo? Na direção de R, certo? Na direção de R. Dividido por R ao cubo. Certo? Perceba que quando eu abrir esse cara, vai dar exatamente isso aqui, né? Que é 1 vezes esse termo inteiro aqui, que é o que está aqui, ó. Então não mudou nada no nosso problema, ok? Estou fazendo isso para ficar mais fácil depois. Menos 1 sobre 4π epsilon R ao cubo vetor P1. Ok? Vetor P1. Era vetor P1? Então, esse aqui é o campo elétrico no espaço em forma vetorial, que ficou mais bonitinho, né? Bem mais bonitinho. Agora basta eu fazer isso. Escalar com P2. Então, eu vou pegar tudo isso aqui. E fazer escalar com P2. Fazendo escalar, eu posso fazer distributiva, né? Então aqui vai ficar P2 escalar com todo esse termo. Escalar aqui com P2, né?